Não, mas vamos falar dos hormônios, velho. Vamos entrar nesses mitos. Eu acho que isso aí é fundamental. A gente fala também de exame que pode alterar, se quiser. Vamos falar de exame, que é legal, cara. Porque exame, assim, foi o que você falou. Às vezes o cara acha que ele tá seguro porque ele tá fazendo uma bateria de 90 exames, 100 exames, recolhendo 33 tubos. Nem sempre é necessário. Vamos começar pelo básico, assim. O cara, ele quer hormonizar, vamos supor. Vamos começar pelo... O que pode alterar? O que pode alterar? Acredite se quiser, tem muito natural que assiste a gente. Sim. Ele quer começar, só que ele falou, puta, eu quero ver se eu já tenho alguma predisposição, alguma merda acontecendo pra eu poder começar. Que exames eu preciso fazer? Cara, a gente tem que entender o seguinte. O principal é a gente entender o que pode alterar depois, entendeu? Mas assim, do pré, existem contraindicações até pra reposição, quiçá um uso supra, tá? Então, por exemplo, o que pode alterar principalmente? Porque eu falei esses dias, cara, exame de sangue, ele é muito limitado para ver determinadas coisas. No curto prazo, beleza. Mas, por exemplo, o que a gente vê principalmente? A parte de hemograma, tá? O que a gente presta atenção no hemograma? Sempre a galera tem Explica o que é o hemograma. O hemograma, pessoal, basicamente é a porção ali do exame que vai medir alguns parâmetros da série vermelha do sangue, ou seja, das células ligadas ali ao transporte de oxigênio. Então tem muita coisa que a gente consegue ver no hemograma aqui, até deficiência vitamínica de ferro, B12, ácido fólico, mas a gente vê principalmente ali nesse sentido a parte de hematócrito, que acho que dá uma discussão boa aqui também, né? Então o que acontece? Isso até pegando um background do ponto de vista do uso clínico. Os hormônios no passado, vocês falaram aqui mais cedo, idoso, fazendo diálise, né? Quando tá com uma insuficiência renal lá pra frente, alguma coisa assim. Quando isso acontece, os hormônios, eles podem ser positivos sim, porque eles estimulam a produção de eritropoetina, que é aquele hormônio que estimula a produção de hemoglobina. Quando o cara não tem nada, né, do ponto de vista muito patológico, tem só uma deficiência ou é um cara saudável, igual você falou, ele pode ter o aumento da hemoglobina. Então isso dá o oposto da anemia. Então o oposto da anemia chama policitemia, que é o excesso de celularidade. Então o que eu faço de analogia é o seguinte, tem uma rua, tem um tanto de carro circulando lá. Se eu boto mais carro para circular, é como se eu estivesse aumentando o risco desses carros ali de alguma forma se colidirem e bloquearem o trânsito. Então isso é o que a gente chama de uma forma mais simples, de risco de dar um evento trombótico, de fazer um trombo e bloquear aquela via. Se isso acontece, aí dá problema, entendeu? Tá. Então isso é uma coisa que tem que prestar atenção. E aí por isso que tem essa questão que o pessoal fala, faço sangria, não faço. E tem o outro lado da coisa. Hoje o pessoal tem feito muita sangria também. Sangria não é tipo, vou ali, doei sangue, tirei meio litro de sangue. Não é assim que funciona, porque à medida que você vai tirando muito sangue também, você tem um estímulo rebote para produzir mais. Então tem muita gente que às vezes tá usando alguma coisa, até em dose muito baixa, tá continuando produzindo muito e não tem mais para onde fugir, sacou? E você ainda pode ir diminuindo muito o estoque de ferro. Eu tô cansado de ver paciente com a ferritina baixinha por isso, que é um marcador de estoque de ferro ali no sangue. Então acho que é bom o pessoal pensar nisso também, porque tem muita gente fazendo sangria no under toda hora, 15 dias. Né? Então acho que meu papel aqui é até alertar sobre isso também, para entender quando é necessário, quando não é. E a solução é baixar a dose, é parar de tomar? Cara, aí que você cai numa discussão legal, porque é o seguinte, quando você reduz a quantidade que você está usando, você tende a ter um menor estímulo. Mas na maioria das vezes, cara, não desce. Não desce. É igual acne. Eu falei sobre isso esses dias também. Às vezes, quando você sofre com surto de acne pelo uso de alguma coisa, você cessa a medicação, nem sempre aquela acne para. Vocês já notaram isso? Sim. Com mulher isso é muito comum. Né? Por quê, cara? Tem efeitos que eles são mais residuais ali nesse sentido. Então, mudei a produção de sebo na pele, tá proliferando mais bactéria. Tirei o agente que aumenta isso, mas aquele ambiente ainda não tá legal. Então, até equilibrar aquilo demora, às vezes, 6 meses, alguma coisa assim. A não ser que você vá fazer uma intervenção de alguma forma, né? Desse jeito aí, mais ou menos. Então, assim, a gente analisa o hemograma, tá? O lipidograma, que é a parte do colesterol e as frações. Então, assim, a gente sabe que os hormônios, eles principalmente... A gente fala de 17A, mas é curioso. Vocês sabiam que o hormônio da pílula, ele também é 17A? A pílula da mulher? A gente tá falando, então, que uma mulher toma um 17A alquilado, às vezes, por 30 anos. É verdade isso? E é um esteroide também. Então, é um esteroide também. Os dois componentes da pílula. Todas as... A grande... essa porra no ciclo aí. Cuidado, você não vai roubar da mulher. Não, mas aí vai ficar meio... Não vai ficar muito legal, vai pro outro lado, né? Mas assim, cara, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que entender que a 17-alfa-alquilação, cara, é um grupo, na verdade, né? São modificações que a gente faz. A gente pode botar ali um CH3, um CH3, CH2.
Isso serve para dar biodisponibilidade para a molécula. Você manja o que é isso? Biodisponibilidade? É o quê? Você quer manter aquele fármaco mais íntegro depois que ele passa pelo metabolismo hepático. E aí o que acontece? Essa 17-alfa-quilação, de certa forma, ela potencializa a interação que o fármaco tem com o metabolismo hepático. Não quer dizer que necessariamente ela modifique outros parâmetros. Então, por exemplo, falei para você, se você usa um 17-alfa-quilado por outra via, que não for a via oral, ele vai passar lá de novo. Só que aí ele potencializa as modificações que o próprio fármaco faz. Então, por exemplo, o estanozolol, não abaixa o HDL pra caramba? Sim. É intrínseco dele, aliado à 17-alfa-quilação. Aí eu falei do estrogênio da pílula, o etinilestradiol. O etinilestradiol, ele é um estrogênio. É um estrogênio potencializado, que usa em microgramas. E ele costuma fazer o contrário com o colesterol. Ele sobe um pouquinho algumas frações do colesterol, inclusive o HDL, tá? Se isso melhora o desfecho, que a gente fala, isso traz proteção, aí já são outros 500. Que nunca é tão simples quanto parece. Então, assim, colesterol a gente tem que avaliar para entender, né? Ver se tem uma dislipidemia familiar, alguma coisa assim, para tentar entender isso. Função renal é uma coisa que o pessoal confunde muito. Então, eu falei, função renal, geralmente, cara, ela não tem tanta relação com a parte hormonal. Diurético é o que é mais perigoso para a função renal, para o atleta. Diurético e às vezes o cara usa um anti-inflamatório junto. Aí é o que a gente fala que é uma combinação para dar uma insuficiência renal pré-renal, que chama. Que você diminui muito, você dá uma desidratação, chega menos fluxo ali para o rim e ele começa a entrar em sofrimento. Tá? Então, essa função renal, a gente preocupa mais com a CK, a CPK. Você já fez algum exame de CPK? Só por curiosidade, porque... Deu lá em cima. Você tá com quantos quilos hoje? 120. Levinho. Deu lá em cima? Deu o quê? Uns 3 mil? Menos, cara, se não me engano foi... 1.500? Por aí. Quase 2.000. Quase 2.000. E você tem algum exame antigo, não? Cara, tenho assim? vários. E vinha... Já era mais alto ou não? Sim. Já era tipo 1.000 sempre, né? Não mudava sempre tanto. acima de 1.000. Isso é interessante. O pessoal sempre confunde que a enzima, a CK, ela pode lesar o rim. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, CK não lesa rim, cara. Depende. Quem lesa o rim é a mioglobina. A CK é normal. Cara, você vai ter uma CK alta. Mas pode ter um cara maior que você que não tem a CK alta. Isso é um negócio muito individual também. Então, assim, exame, função renal, cara, a gente pede sim para avaliar, mas não tem tanta relação nesses outros contextos que são mais perigosos. A função hepática é outra coisa polêmica também, né? A gente fala eu falei de fígado ali, de oximetolona. Tomar uma água pra gente falar disso. Tome. O que a gente avalia em função hepática? Tô falando rápido, né, velho? Não. Eu tô... vomitando informação rápida. Deixa eu ver aqui. Cara, qual que é a questão do problema de função hepática? O que a gente avalia em função hepática? Você tá me olhando com uma cara, Ed, você fala, mano... Não, tô Não, tipo, função hepática. Aqui a gente vê TGO, TGP, sim, gama GT, albumina, a gente vê protrombina, bilirrubina total. Então, assim, a função... TGO, TGP pro fígado. Pois é, mas a gente tende a pensar isso. Mas a função hepática mesmo em si, ela é mais completa. Tem outras coisas que a gente vê, né? E quando a gente tem alteração, por exemplo, só de TGO e TGP, a gente fala que isso é uma alteração mais hepatocitária. Aí essa outra enzima, que é a gama-glutamiltransferase, a GGT, ela tá mais ligada a danos também intrínsecos do fígado e algumas coisas de via biliar. Então a gente até estava conversando de oximetolona, do hemogenin. Ele pode, relatado em alguns estudos, tá? Os estudos, uma ideia boa. A parte do oximetolona, os estudos eram feitos com doses de 50 miligramas por dia. De 50 a 100, até 200 em alguns estudos. É diferente do estano, é mais ou menos o que é usado por aí, né? No esporte que a gente vê. Então, assim, e é legal que coincide às vezes com o que alguns atletas relatam, de ter um pouco de desconforto, náusea, não da parte estomacal em si, entendeu? E a gente vê às vezes alteração nesse parâmetro, na GGT. Um embrulhamento. Uma náusea, um embrulhamento, é que parece que tem uns metabólitos que são um pouco irritativos para a via biliar, que a gente fala, né? E aí entra aquela história, o que é mais hepatotóxico, o que é menos hepatotóxico? É difícil a gente quantificar isso. Porque assim, para eu saber o que é hepatotóxico, eu preciso ver desfecho. Desfecho é o quê? Pô, levou uma hepatite fulminante, alguma coisa assim. E é muito difícil isso acontecer nesse sentido. Geralmente o que os hormônios fazem, a gente joga tudo no mesmo balaio, a gente tá falando de estrogênio, progesterona, todos os androgênios, eles podem causar adenomas hepáticos. Não sei se vocês lembram que tiveram alguns casos aqui no Brasil, duas, três pessoas conhecidas aí. Não vou citar nome porque é foda também. Fígado? Você deve lembrar. Eu lembro de um, mas até relatou, né? Pode relatar. Aconteceu com o Zúcaro, se eu não estou enganado, não foi? Foi com o Zúcaro, se eu não me engano. Teve outros colegas aí também
Mas enfim, eu lembro desse caso. Então o que acontece, cara? Geralmente esses adenomas, eles podem crescer, eles não malignizam, mas eles podem se romper e dar um sangramento dentro da cavidade abdominal. O que aconteceu com o Pinduca, né? O Rude contou também uma coisa no fígado, não foi? O Rude... Foi o quê? Câncer no fígado? Pois é, mas isso é câncer. É uma neoplasia. É uma neoplasia isso. Só que assim, a gente tem neoplasia que é maligna, que pode dar metástase para os outros órgãos, e a gente tem as neoplasias que são mais benignas. Então o adenoma, assim, que é um tumor mais glandular, ele não costuma dar metástase, mas ele pode romper, entendeu? E a gente tem alguns relatos, mas isso também é um pouco difícil de acontecer. Então assim, não só o exame de sangue, quando você tem um médico que está tentando entender alguém sofrendo alguma coisa, cara, o ultrassom de abdômen é importante para você avaliar aquilo também. Né? Porque aí você já vai além do exame de sangue, você vai para o exame de imagem, que você vê a função. Igual o coração, cara. Exame de sangue, você não vê muito prejuízo no coração. Mas o hematócrito, você não falou. Não adianta, então, não ter que... Adianta ser... É predisposição? Como cara, predisposição, existe isso. Eu até falo ali. Tomar mais água, o que for. Que é? A galera fala de tomar aspirina, né? Tomar aspirina. Não. O que acontece, cara? A aspirina, por exemplo, ela é um agente ali que é um antiagregante plaquetário, que a gente fala. Mas ela funciona mais a nível arterial, né? Os riscos de trombose é mais nas veias, mais venoso. Então ela não tem muito efeito ali. Então assim, você tá falando de genética, tá pegando som aí que eu tô um pouco longe? Genética é o quê, cara? Tem gente normal, o cara que tinha deficiência, começou a fazer reposição, o cara foi para 60 de hematócrito. Isso acontece. Esse cara, ele pode usar a dose de reposição, menos ou o que for, que dificilmente ele vai conseguir manter. Né? O próprio Dudu, cara, o Dudu já falou isso abertamente aqui, eu acho. Senão eu explanei ele, desculpa, Dudu. Ele, mesmo com pouco, cara, ele sobe muito hematócrito também, entendeu? E nesses casos não tem muito o que fazer, não mesmo. É meio que stop. Às vezes você vai pro gelzinho, tá lá daquele jeito também. Complicado. Caramba, até no gelzinho? Até no gelzinho. Que mais? Ultrassom? Ultrassom de abdômen. Hoje tem uma galera que tem feito muito exame cardiológico. Principalmente porque, assim, dentro de cada especialidade tem as subespecialidades, né? Então, a gente fala, a cardiologia do esporte hoje tem crescido muito. Até por exemplo, o Dr. Silvio Póvoa, a gente tem até um contato, cara muito bom também, quem quiser acompanhar. Ele fala muito disso, ele aborda muito isso. É bom de ter um profissional para encaminhar. Então, assim, o que a gente vê de coração? A gente tem que ver a função. Qual que é a função do coração? Bombear sangue, né? A gente chama de função de bomba isso. E a gente tem que fazer principalmente ali um ecocardiograma, e não é o convencional, porque esse convencional ele vê geralmente só quando já está algo mais avançado. Então tem um tipo de ecocardiograma que chama ecocardiograma com strain. Obviamente, galera, não é para todo mundo sair fazendo o exame assim, porque é aquela história, você tem que saber quando pedir, como interpretar, qual o contexto e tudo mais. E aí você sabe o que você está procurando, senão você vai achar a gente chama de artefato, isso é muito comum. Faz um exame, vem algum achado ali que você não sabe o que é, mas você fica preocupado. E aí você não dorme, nem você, nem o médico. E aí cai naquilo que eu falei, pede 90 exames, vai vir alguma coisa alterada, cara. Vai vir. Entendeu? Então, basicamente, de imagem, ultrassom de abdômen total. O básico, se achar alguma outra coisa a mais, você investiga. A parte de ecocardiografia, que a gente fala, associada a um teste de esforço, que é ver a função do coração quando você está submetido a um intenso esforço ali no exercício. Cara, e tô tentando lembrar o nome, acho que é o Luciano, doutor Luciano. Eles estão fazendo alguns testes legais também, nesse sentido, com a galera tamanho bebezinho, assim. O pessoal lá de Curitiba. De Curitiba. Bem legal, bem legal. Eu vou contar desse com o Zeca, eu vou passar. Sim. Vamos trazer eles aí, pô. Vamos fazer ao vivo? Fazer um teste ao vivo no coração do bebezinho. Meu Deus. Ai, é o desastre ao vivo. Tô brincando, velho. É capaz que se eu fizer vai dar pior que você. Já vai, esse histórico aqui. Já faz o... clima de velório.